Olá! Bem-vindos à nossa análise da aula 3.2 do módulo 3. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fascinante: a arqueologia. Será que aquelas histórias e personagens da Bíblia são só contos da carochinha? Ou será que a Terra esconde provas de que eles realmente pisaram nesse mundo? É o que vamos descobrir. Vamos começar com uma das críticas mais comuns que se faz à Bíblia, né? A ideia de que muitas das suas figuras centrais, como o rei Davi ou até mesmo Pôncio Pilatos, não passam de lendas. A crítica basicamente diz: cadê a prova? Mas a questão é, será que não existe mesmo? Olha, por muito tempo, a resposta de vários céticos era um sonoro sim, são só lendas. Muitos detalhes históricos que a Bíblia trazia eram simplesmente descartados. Só que aí, ao longo do último século, a arqueologia começou literalmente a desenterrar umas confirmações bem surpreendentes. E isso mudou completamente o rumo da conversa. Para entender isso melhor, vamos olhar para 4 descobertas arqueológicas que foram verdadeiros divisores de águas. Cada uma delas, à sua maneira, respondeu a dúvidas que duraram séculos e, de fato, mudaram o debate. Nossa primeira parada é lá no Egito Antigo. Estamos falando da Estela de Merneptah. Pensa no monumento gigante de granito que um faraó mandou fazer só para se gabar das suas vitórias militares. E é aqui que a coisa fica séria. Essa estela tem a primeira menção da palavra Israel que a gente conhece fora da Bíblia. Isso é uma evidência muito forte de que um povo com esse nome já estava ali, em Canaã, naquela época, batendo certinho com a cronologia bíblica. Para uma superpotência como o Egito mencionar Israel num monumento de vitória, quer dizer que eles já eram relevantes, já eram uma realidade. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos e ir para o norte de Israel. Lá foi encontrada essa placa de pedra, toda quebrada. Foi um rei arameu que ergueu, para comemorar uma vitória sobre os reis de Israel e de Judá. E esse aqui é um ponto-chave. Durante décadas, muitos acadêmicos diziam que o rei Davi era uma figura mítica, tipo um rei Arthur hebreu. Essa ideia mudou completamente com essa descoberta. A inscrição menciona, sem deixar dúvida, a casa de Davi. Isso prova que a dinastia dele não era lenda, não. Era uma realidade histórica, exatamente como o Antigo Testamento sempre disse. Agora, a nossa viagem nos leva para a antiga Babilônia. O que a gente vê aqui é o cilindro de Ciro. É um cilindro pequeno, de argila, todo coberto por escrita cuneiforme. Mas ele não fala de guerra. Ele é basicamente um decreto político. O que faz essa peça ser tão incrível é o alinhamento perfeito com a Bíblia. O livro de Esdras conta que Ciro, o rei da Pérsia, deu permissão para os judeus voltarem do exílio e reconstruírem o templo. E o cilindro de Ciro confirma exatamente essa política. Ele não cita os judeus especificamente, mas descreve a política geral de deixar os povos voltarem para casa, o que permitiu o retorno deles. É uma confirmação externa que se encaixa como uma luva. E para fechar, vamos pular lá para a era do Novo Testamento. Em 1961, na cidade de Cesareia Marítima, arqueólogos acharam esse bloco de calcário. Ele tinha sido reutilizado, veja só, na escadaria de um teatro. Mas a inscrição que ele tinha, essa era uma peça-chave do quebra-cabeça. Assim como a Davi, a existência de Pôncio Pilatos também era muito questionada. Fora dos evangelhos e de alguns poucos escritos, não tinha prova física de que ele viveu, até acharem essa pedra. A inscrição não só prova que ele existiu, como confirma o título exato dele, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. É uma confirmação direta, poderosa, de uma figura central na história da crucificação. Ok, esses exemplos são muito fortes, sem dúvida. Mas e aquelas histórias da Bíblia para quais a gente não tem uma confirmação arqueológica? Pensemos nos detalhes do Êxodo, por exemplo. Isso quer dizer que não aconteceu? Então o ponto crucial aqui é entender bem a diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência. Parece um jogo de palavras, mas não é. Uma coisa é você não encontrar algo. Outra, completamente diferente, é você provar que aquilo nunca existiu. Esse princípio é a base de qualquer investigação histórica séria. O fato de, por exemplo, não termos encontrado os destroços das carruagens do faraó no Mar Vermelho não prova que o evento não aconteceu. Prova apenas que a gente não encontrou os destroços. Só isso. E é muito importante a gente lembrar por que o silêncio arqueológico é, na verdade, o mais comum. Materiais como papiro e madeira simplesmente se decompõem. Cidades são construídas em cima de outras, destruindo o que estava embaixo. Guerras, saques, tudo isso apaga registros. E o mais importante de tudo, estima-se que menos de 5% de todos os sítios arqueológicos do Oriente Médio já foram escavados. Ou seja, achar qualquer coisa de milhares de anos atrás é a exceção, não a regra. Certo.
Então, no final das contas, qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? O que essa relação entre a arqueologia e a Bíblia realmente nos mostra? O padrão que a gente vê surgir é bem claro. A arqueologia não pode e nem tem a pretensão de provar tudo que está na Bíblia, mas, naqueles pontos cruciais onde a história bíblica e as escavações se cruzam, a evidência física tem, de forma consistente, oferecido uma corroboração impressionante. A fé, claro, não se baseia em pedras ou inscrições antigas, mas é intelectualmente honesto reconhecer que a arqueologia, longe de ser uma inimiga da Bíblia, se tornou uma aliada surpreendente para a gente entender o mundo histórico em que ela foi escrita. E isso nos joga direto na nossa próxima grande questão. Se a arqueologia confirma tantos detalhes externos, o que a gente faz quando o próprio texto da Bíblia parece se contradizer? É exatamente isso que vamos investigar na nossa próxima análise, a aula 3.3. Vamos aprender a encarar essas supostas contradições com as ferramentas certas e com honestidade intelectual. Fica o convite. Até lá!